Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição Mulheres que Inspiram. E nesta noite estou trazendo Miguel da Essencial Mel, que vai falar de empreendedorismo, de mel, de própolis, tanto para a saúde, para a beleza e para o bem-estar. Olá, boa noite, pessoal. Estamos chegando devagarinho. Estamos chegando aí devagarinho. A Maristela é de Cachoeira do Sul e ela é mentora da ideia do projeto da Essencial Mel. É realmente uma pessoa apaixonada por mel, abelhas, etc. Por isso eu trouxe ela aqui porque realmente é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa iluminada e tem muito para falar para nós. Maristela chegando aí para falar para nós hoje sobre mel, própolis e seus benefícios para a saúde, beleza, bem-estar, imunidade. Olá, Maristela. Maristela chegando aí para falar com a gente daqui um pouco. Olá. Oi, Maristela. Oi, tudo Mara? Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Prazer Escutando te ver de direitinho? novo. Sim, estou Pois escutando. então. Você também? Tá Eu escutando também. direitinho? Tô escutando direitinho. Só a única coisa é aquela imagem que eu te falei que fica na minha frente, eu não consigo me enxergar. Eu não sei por que que isso aqui aparece. Mas a gente Agora tá deu. te vendo Deu, bem. deu, A deu. gente tá te vendo bem, Maricela, Agora deu. tá? Eu desci a tela e agora deu. Tô me enxergando. É porque a gente precisa se enxergar um pouquinho para ver se tá luz, tá tudo certo, a gente tá bonita, né? Que o mel tá tornando a gente bonita assim mesmo, né? Já que a gente vai falar de mel e beleza também, né? Então tem que ter certeza. Enquanto o pessoal vai chegando aí, Maristela, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Para quem não me conhece. Claro. Depois eu vou passar a palavra para você, tá? Ok. Então eu criei esse espaço Mulheres que Inspiram, porque nós estamos vivendo um momento que a gente está precisando de inspiração, de histórias de superação, né? E eu acho que a gente tem, eu estou trazendo aqui pessoas que realmente têm histórias boas para nos falar. Todas nós temos, na verdade, porque a nossa vida não é feita só de coisas boas, né, Maristela? A vida é feita de boas e ruins e isso nos torna as vencedoras, inspiradoras. Eu sou, digamos, eu e a Maristela nos conhecemos pelo Sebrae. A Maristela é consultora Sebrae Senar na apicultura, né, Maristela? E Sim. eu sou empreendedora e consultora de negócios há mais de 30 anos. Eu sou de Sobradinho, lá eu trabalhava com moda e artes. Aos 18 anos eu aventurei, bati pé e fui para Porto Alegre. Cheguei lá, fiz cursos, trabalhei, entrei na faculdade da PUC de publicidade e aí eu segui para São Paulo para tentar então novos desafios por lá em moda e artes. Acabei no Estadão, no jornal, já que eu fazia publicidade. Depois de 5 anos, bateu a saudade aqui do Sul e eu voltei. E acabei em Santa Cruz do Sul. Aqui eu tive uma empresa até o ano passado, 25 anos, hoje dia 1º, não é mentira, completaria 26 anos. Mas aí o ano passado, em função do Covid, em função de projetos próprios meus e da minha sócia, a gente decidiu então seguir cada um a sua carreira, a sua vida e as outras ideias que a gente tinha. E aí eu investi pesado, Maristela, na carreira de consultora e mentora, né? Já que eu sou consultora do Sebrae há mais de 10 anos, na área de marketing, vendas, design, e estou investindo. Hoje eu sou consultora e mentora de negócios, então aqueles empreendedores que precisam acelerar ou inventar o seu negócio, eu ajudo pessoas que têm um autoconhecimento, mesmo que não sejam formadas, a serem mentoras ou consultoras. E também eu trabalho forte na parte de marketing digital. Eu presto assessoria digital. Até para você ser hoje profissional em qualquer área bem-sucedido, você precisa ter um bom conhecimento na área digital, tá? E como um momento agora dessa parada obrigatória que aconteceu,
os negócios, né, travaram um pouco, eu criei, Maristela, Relâmpago, né? Sabe que eu sou uma luz, assim, eu sou uma lâmpada. Eu criei a mentoria expressa. O que que é a mentoria expressa? Em poucos dias, a pessoa tem um kit de ideias, estratégias e sugestões para acelerar o seu negócio. Eu lancei isso essa semana e eu vejo assim que há uma necessidade hoje tanto de profissionais, seja dentista, arquiteto, médico ou algum empreendedor do ramo da construção, qualquer que for, ok? Então, quem tiver interesse em falar comigo sobre isso. E agora eu vou passar a palavra para a Maristela, que também vai falar um pouco da sua vida rapidinho. E depois eu quero que ela fale muito de mel, de própolis, o que levou ela para esse ramo, né? E, enfim, tudo que ela tiver para nós aí de informação, de dicas para a gente ter melhor qualidade de vida, mais beleza e mais bem-estar. Maristela, é contigo. Primeiro, eu quero agradecer o convite, Mara, porque é sempre uma oportunidade, né, nós estarmos falando um pouquinho do nosso dia a dia, das coisas que a gente acredita e principalmente falar desse alimento que deve fazer parte da mesa de todos os consumidores, justamente pelas suas propriedades. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, meu nome é Maristela Krieg, eu sou formada em zootecnia na Federal de Santa Maria e sou especialista na parte de produção de alimento de origem animal e também de apicultura e meliponicultura. Como a Mara já falou, eu sou consultora do Sebrae, instrutora do Senar, também dou aulas na Fundação Bradesco, lá em Rosário do Sul, de apicultura e piscicultura. E ainda, com tudo isso, né, com toda essa gama de trabalhos que eu tenho duas empresas. Uma é a Agronegócio Loreto e Krieg, que presta serviço na área de apicultura, né? Então eu vou lá e posso ministrar cursos, treinamentos na área de abelhas. E eu também sou a mentora da Essencial Mel. E assim como tu disseste, né, Mara, a pandemia ela nos balançou um pouquinho, né? Mas eu sempre acho que nós não podemos ficar muito na nossa zona de conforto, porque se a gente fica nessa zona que é tão gostosa, né, e que a gente faz as coisas repetidamente igual, a gente não tem chance de crescimento. E o crescimento, ele é muito amplo. Eu posso crescer financeiramente, mas eu também posso crescer em sonhos e realizações. Então, como eu trabalho com apicultores, eu estava fazendo uma conta de detalhes, desde 97 eu trabalho com abelhas, tá? E eu sempre foquei todo o meu profissionalismo, toda a minha vida na apicultura. Mas se tu me perguntar se foi sempre assim, eu vou dizer que não. Só para te ter uma ideia, o meu estágio curricular foi em equinos, em cavalos, tá? Então não tem nada a ver com abelhas. É um bicho, bem pelo contrário, é enorme, né? Comparado com a diminuta abelha. Então eu fiz a minha faculdade, fiz o meu estágio curricular em equinos e depois eu fui morar em São Vicente do Sul. E lá eu trabalhei 5 anos na escola técnica. E lá na escola eu fui professora de apicultura. E aí é que eu comecei a funilar esse meu amor por esses insetos e por tudo que a abelha faz, né? Não só a parte de produção de alimentos, né? Os produtos da colmeia, como também os benefícios para as outras produções, né? Para os outros alimentos que nós consumimos diariamente, já que ela é um agente polinizador. E aí eu fui afunilando, pom, daí caí no Senar, abelha, Sebrae, abelha, e hoje eu tô aqui apaixonada cada vez mais por esses insetinhos, né, que tomam conta da minha vida o tempo inteiro. Então a abelha para mim é tudo. A abelha para mim ela é fonte de renda, a abelha para mim é paixão, a abelha para mim é produtos da colmeia. Então eu sou completamente apaixonada por elas, completamente apaixonada. E aí interessante, Maristela, e que você também na pandemia deu um up na Essencial Mel, né? Foi aí que digamos, a Essencial Mel explodiu, assim, tu conseguiu se dedicar ao projeto. E hoje, não sei se tu tem para mostrar aí algum produto, alguma embalagem contigo. Tenho. Na verdade, Mário, o que aconteceu? Como a gente parou e ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer? E num primeiro momento, nós achávamos que a pandemia iria durar uns 15 dias, né? Vamos ficar confinado 15 dias e depois vai voltar tudo normal. Um ano. Não é? E as coisas A foram segunda mudando. Páscoa com o Covid.
Então isso foi tomando proporções e aí a gente fica pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa como tu, Mara, eu sou extremamente ativa, eu sou uma pessoa inconformada, eu não consigo ficar parada e eu sempre tinha aquela coisa, ai meu Deus, por que que eu não invaso o mel? Por que que eu não tenho a minha marca? E isso foi uma coisa que a gente vai empurrando justamente porque a gente tem outras atividades paralelas, né? E aí quando aconteceu a pandemia eu disse, é agora. E aí eu entrei em contato com o Sebrae, né? Solicitei a demanda para rótulos. E aí a Mara apareceu na minha vida, né? Caiu de paraquedas. E a Mara foi ajustando comigo esse meu desejo, esse meu sonho. Então a gente foi, né, Mara? Conversando, e mensagem, e-mail, não gostei, faz de novo. E a gente foi indo, e afunilou. E essa marca que eu tenho, eu sou completamente apaixonada por ela. E isso eu falo para os meus produtores, né? Que eu incentivo que todos tenham os seus rótulos, né? E que eles possam comercializar, porque a gente aumenta a renda, assim. Isso tem um valor agregado quando a gente, né, faz a marca, a identidade e oferece isso para os consumidores. Eu digo para ele, vai, insiste. Enquanto tu não olhar para tua marca e disser, estou apaixonado pela minha marca, não para, porque não está na hora. E ai que vocês que aguentem aí, consultores, porque a gente tem que afunilar até chegar naquela nossa paixão, né? Tem que ser assim, tá? E aí, quando tu me convidou, Mara, ai, o tema, né, mulheres que inspiram, eu pensei, meu Deus, será que eu inspiro mesmo alguém, né? E aí depois eu fico pensando assim, não, mas eu também fui inspirada. E a palavra inspiração, né, em outros termos, seria tocado por alguém. Quantas pessoas nos tocam diariamente e nos inspiram? Eu fiquei pensando, não, eu acho que eu inspiro sim. Porque a gente tem esses feeds no dia a dia, né, Mara? Alguém comentando, ai, Maristela, lembrei de ti, fiz tal coisa. Isso são pequenas inspirações que a gente vai proporcionando. E eu acho que o mais importante na questão do Essencial Mel é que quando eu decidi, eu pensei, eu vou fazer essa marca, eu tive um apoio incondicional de todas as pessoas que me cercam, da minha família, principalmente das minhas irmãs, sabe? Porque como tu disseste, a nossa vida, ela não é sempre pautada na beleza, no tudo bom, tudo ótimo. A gente tem altos e baixos. Quem me conhece intimamente sabe que eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Muitos, né? Inclusive a questão de não poder ter filhos, né? Que me causou, assim, um baque no sentido de que eu, mulher, e educada por uma mãe extremamente firme, que sempre nos ensinou, você tem que ser autora da sua própria vida e você tem que tomar suas decisões porque o caminho é teu e tudo que decidir é compromisso contigo, seja certo ou errado. Então eu sempre fui criada para ser independente, né, e tomar minhas próprias decisões. Então quando aconteceu isso na minha vida, eu pensei, gente, mas eu não sou essa perfeição toda. E aí a gente se sente mal porque nós somos treinadas para tudo isso, nós somos educadas para tudo isso, inclusive para a maternidade. Então, quando tu tem esses baques, tu tem que buscar em algum momento equilíbrio. E onde é que a gente acha esse equilíbrio? Às vezes em pequenos insights ou pequenas conversas com uma pessoa, ou com outra, ou com inspirações, não é verdade? E a gente só consegue sair desse ponto em que aquilo que te incomoda muito, a gente só consegue sair desse ponto quando a gente se perdoa, sabe? Enquanto tu estiver fazendo essa cobrança, por que que aconteceu isso contigo? Você não podia ser assim, você tinha que gerar filhos, você fica estagnado, você não vai para frente. Mas no momento que você se perdoa e você diz, não, você tem outras coisas, você não é só isso, né? Aí a gente começa a ver o mundo girar novamente. Foi isso que aconteceu comigo. Aprendi a me perdoar. E sabe quando é que foi, Mara? Assistindo um filme. Comer, Rezar e Amar. Assiste esse filme. Eu olhei 10 vezes, mas o dia que eu olhei ele de novo e que eu vi o contexto da história, que era o auto-perdão, eu pensei, meu Deus, como esse filme mexeu comigo e eu tenho que aprender a fazer isso, né? E aí a gente começa a buscar outras coisas, como a realização de outros sonhos. E aí a gente tem o mel, a nossa marca, né? As abelhas, teus filhotes. Claro, eu sou mãe de outras maneiras, entendeu? Porque todas são minhas filhas, né? Então, a gente acaba... Eu também.
Ah, pois então. Aí então a gente acaba mudando o foco das coisas e buscando outras coisas que nos agreguem, né? Porque nós somos um todo, mas esse todo não precisa ser perfeito, não é verdade? Mas a gente também tem que buscar constantemente a melhoria, porque se eu estou bem, eu também quero o teu bem. Se eu estou mal, não vou querer o bem de ninguém. Então eu sempre busco esse equilíbrio diário justamente porque as pessoas que me cercam são pessoas de todas as classes sociais e são pessoas de todas as escolaridades. E eu quero dizer para ele que mesmo que ele não tenha uma escolaridade alta, ele é importante sim, e ele também é uma fonte de inspiração para outras pessoas. Então eu preciso estar bem para poder achar isso nele e dizer o quanto ele é importante. Eu sou uma pessoa muito positiva, sempre fui, tá? Ok. Então, Mara, vou te mostrar, ó. Mostrar para o pessoal. Olha só como é que ficou a minha marca, ó. A gente tem aqui, ó, um template com todas as orientações. Olha que lindinho que ficou. Dá para ver bem aí, Lindo. Mara? Ó, Show daí de depois aqui em bola. cima tem o mel que eu tô trabalhando. Agora eu tô com a uva do Japão. Ó, aqui embaixo tem o rótulo, ó, com todas as informações. E uma coisa bem importante que às vezes as pessoas me dizem, Maristela, quando chegou meu mel, ele veio assim, ó, com esse papel na volta. O que que significa isso? Significa o seguinte, o mel, ele é um produto muito instável. Ele é influenciado por luz e variação de temperatura. Então, no momento que eu bloqueio a passagem de luz, eu garanto que esse mel, ele tem mais longevidade, mais vida de prateleira, porque ele está escondido, ele não está sofrendo nenhum tipo de alteração. Então, Então ele em já casa sai também daqui tem. lugar escuro, preferencialmente lá no teu armarinho, e quando tu for consumir, por exemplo, esse aqui é um pote, é um vidro de 1 quilo, né? Isso aqui é bem importante, Mara, que como tu sabe a minha filosofia, né, de trabalho, eu quis trabalhar com vidro justamente por causa da reutilização. Então eu não trabalho com plástico, e o meu rótulo é de papel, tudo que eu uso é papel, justamente porque é orgânico e é degradável, tá? Então vamos dizer que tu comprou 1 quilo e tu não vai consumir ele imediatamente, eu te oriento a fracionar ele, e aquilo que tu vai consumir, tu coloca num potinho menor e vai consumindo todos os dias, tá? Justamente porque o mel, ele tem essa capacidade de transformação. O mel, ele é glicose e frutose, tá? A abelha, quando ela vai na colmeia, ela traz sacarose. E essa sacarose, pela ação de enzimas que ela tem no corpo, se transformam nessa glicose e nessa frutose, tá? A frutose, ela tem a capacidade de se transformar num outro elemento, que seria o HMF, hidroximetilfurfural, tá? Pela ação do calor e da luminosidade, principalmente do calor. Então, se tu fracionar e o resto tu deixar escondidinho lá no teu armário, tu vai ter mais tempo de prateleira desse alimento, tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. E toda vez que tu abre o potinho, tu tem que pensar que o mel também ele é higroscópico. Ele absorve a umidade do meio. Então, quanto mais água tiver sendo absorvido pelo mel, mel é açúcar, certo? Açúcar e água ajudam na multiplicação de bactérias. Então, tu pode ter um alimento que vai fermentar e vai ficar azedo. Então, quanto menos tu abrir o pote, menos tu tiver contato com ele, maior a vida útil de prateleira. Por isso a gente recomenda o fracionamento, tá? Todos esses Muito pequenos bem. cuidados aí, tá bom? Então, E o que agora acontece? vamos Quando eu falar criei... do mel para saúde e para beleza, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, quando eu resolvi trabalhar com mel, como eu trabalho há muito tempo com isso, né? Eu comecei a buscar informações sobre o consumo do mel diário. Daí eu fiquei pensando, por que as pessoas consomem tão pouco mel? Quando eu dou um curso, uma das coisas que eu faço é justamente perguntar para os meus alunos, né, ou para as pessoas que eu estou dando alguma consultoria, se ela consome mel todos os dias. E essa pessoa me diz, não, eu não consumo. Ah, de vez em quando. Bom, como que ela consome? Daí eu pergunto, né? Daí a pessoa me fala, eu ponho no chá, eu ponho no café, às vezes eu coloco na bolacha, eu coloco no pão, na caipirinha, né? Mas de alguma forma, não essas formas aí. Então o que acontece, Mara? O consumo de mel, eu acredito, que ele começa a ficar restringido porque você não amplia os leques de consumo. Então, quando eu criei a marca, né, eu desenvolvi 4 linhas. Eu tenho uma linha que é chamada Sabores da Natureza, em que eu infusiono esses méis com sementes, com frutas desidratadas. E quando você agrega alguma coisa a esse mel, você aumenta o consumo. Percebi isso, tá? Eu tenho uma linha que é natural, que é esse mel que vocês viram aqui,
que ele não tem absolutamente nada, né, infusionado a ele. Tem uma outra linha que eu desenvolvi, que é Sabores do Mundo, que é com especiarias. Então, ela é indicada, por exemplo, para culinária, onde a gente tem pimenta, tem canela, cravo, só especiarias do mundo inteiro. E tem uma outra que é Saúde e Bem-Estar, em que eu vou colocar ali óleos essenciais, justamente para te trabalhar essa questão do teu equilíbrio. Entendeu? Então, quando eu pego esse mel e eu modifico ele um pouquinho e agrego coisas a ele, eu percebo que aumenta o consumo. E o que eu quero? Eu quero que a pessoa consuma mais e mais todos os dias, justamente porque o alimento, o mel é um alimento, tá? E esse alimento, ele é extremamente funcional e nutracêutico. O que significa isso? Nutracêutico é aquele alimento que ele tem um composto que é superior às vezes a capacidade que nós precisamos por dia. Muitas vezes esse componente ele é natural, ou ele é fabricado, e ele é colocado em cápsulas e dragens. E o que é um alimento funcional? Ele é aquele alimento que você incorpora todos os dias na tua dieta, e esse alimento, então, dia após dia, vai construindo a tua estrutura corporal, saúde, bem-estar. Então, o mel, quando a gente analisa ele, eu vou dizer que ele é as duas coisas. Por quê? Porque ele é energético, ele tem pré-bióticos e probióticos, ele é uma fonte de polifenóis, ele é um alimento que tem vitaminas, minerais, ele mantém o nosso índice glicêmico. Então, onde é que eu vou botar essa categoria? Né? Ele é uma coisa ou outra? Não, ele é as duas, ele é tanto funcional quanto nutracêutico. Mas é importante que esse alimento ele faça parte do nosso dia a dia. Ele tem que ser incorporado na nossa dieta, porque os alimentos, eles são, no momento que eles são digeridos e absorvidos, todos esses nutrientes que ele tem, eles vão se juntando a outros alimentos que a gente consome também, para atender as nossas necessidades diárias. Então, o mel, ele vem ajudar nesse equilíbrio. E aí a gente entra numa dieta do mel. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a dieta do mel? É quando eu coloco o mel na minha alimentação, o que eu gostaria que ele me proporcionasse, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu acordei de manhã e vou tomar o meu café. Eu posso pegar uma colher de mel e tomar em jejum? Não é indicado. Por quê? Porque ele dá um pico glicêmico muito rápido e depois ele baixa. Para que eu tenha essa glicemia constante, eu tenho que consumir com outros alimentos, porque eu retardo o processo de digestão desse mel. E essa glicemia vai sendo incorporada gradativamente. E aí esse mel, para que eu preciso, gente? Eu preciso para poder fazer as minhas funções diárias, tá? Que de todo o nosso organismo, qual é o órgão que mais demanda energia, o consumo de energia? O cérebro. Enquanto a gente está conversando aqui, Mara, o nosso cérebro está consumindo toda a energia que tem lá no nosso fígado. Então, a gente vai fazer uma correlação aqui, ó. A gente vai pegar o corpo humano, tá? E a gente vai colocar ele cérebro e fígado, tá? Então, o que acontece quando eu como mel? Eu ingiro glicose e frutose. A frutose é prontamente absorvida pelo meu fígado, tá? E aí o meu fígado transforma essa frutose em glicose. Mas essa glicose não vai para o meu sangue, ela fica ali como uma reserva. E essa frutose transformada, ela tem uma grande capacidade de absorver outras glicoses que estejam circulando pelo meu corpo e manda tudo para o fígado. E o fígado estando bem carregadinho de glicose, é toda a energia que eu preciso para as minhas funções vitais e principalmente para o meu cérebro. Então, dependendo do horário que eu consumo mel, eu tenho benefícios. Então, eu sempre recomendo que você coma mel a hora que você quiser. Mas se você quiser ter realmente benefícios, consuma à noite. De 1 a 2 colherinhas antes de dormir. Você pode consumir ele puro ou com alimentos, tá? E por que de noite? Porque na hora que você dorme, tá? Você vai descansar o teu corpo. E aí você vai entrar em estágios no teu sono. E existe um sono que ele é um sono bem superficial e que esse sono é o sono que nós chamamos de reparador. E ele, nesse sono, nesse momento,
o meu organismo todo, ele está se ajustando para fazer o quê? Para que eu consiga reparar ossos, músculo, pele, todas as perdas que eu tive durante o dia. Mas aí que eu quero que tu entenda o seguinte, se tu simplesmente comer e for deitar, certo? O teu fígado, ele não consegue ter uma grande suporte de glicose, ele tem um pouco, tá? E essa glicose, ela rapidamente vai ser consumida, porque o meu cérebro, ele continua trabalhando enquanto eu estou dormindo. Principalmente uma glândula chamada pituitária, que vai produzir os nossos hormônios bons que vão nos ajudar nessa reparação. E aí, no momento em que termina esse suporte de glicose, né, de energia, o cérebro começa a mandar outra informação, dizendo o seguinte, não tenho mais como trabalhar. E aí, em vez da pituitária produzir esses hormônios bons, começam a ser produzidos hormônios do estresse, principalmente a cortisona e principalmente a adrenalina. E esses dois hormônios, o que eles fazem? Eles ficam procurando no teu organismo glicose para tentar te ajudar, só que ela não está mais lá. Essa glicose, ela vai ter um fim. E aí, quando tu acorda de manhã, às vezes tu tem dor de cabeça, às vezes tu acorda com a garganta seca, às vezes tu acorda com azia, muitas vezes tu acorda com cansaço, um cansaço muito grande. E o que causou foi essa estafa do teu organismo tentando te recuperar. Mas aí, eu comi as minhas 2 colherinhas e fui dormir, certo? Frutose transforma em glicose, essa glicose captura as glicoses do meio, e aí ela manda para o cérebro. E aí a pituitária diz assim, que maravilha, olha só que espetáculo, tá tudo organizado aqui, então agora eu vou produzir os hormônios bons para reparar todo esse corpinho. Só que eu preciso de mais energia. Daí de onde é que ela vai tirar essa energia? Das gorduras acumuladas. Então, quando a gente fala do mel, a gente está falando de um alimento que também te ajuda a emagrecer. Você emagrece dormindo. Entenderam? Que legal! Porque ele faz tudo isso, entende? Então, o mel ele é muito complexo dentro do nosso organismo, porque ele pode atuar de diferentes formas, de acordo com o consumo dele. Então, assim, ó, sempre pensa, cérebro precisa de energia, fígado é que armazena. Eu tenho que estar sempre mandando alimento para esse fígado, energia para esse fígado, para que o meu cérebro consiga trabalhar em prol da minha saúde, em prol do meu bem-estar, do meu organismo e não contra, senão eu estou sempre numa batalha muito grande tentando resolver essas perdas ao longo do dia, mas sem conseguir, por quê? Porque meu cérebro não está recebendo a quantidade de energia que eu preciso, tá? Legal. Então isso é uma coisa bem importante que a gente tem que prestar atenção. E o uso para melhorar a nossa imunidade, que agora em tempos de Covid é uma coisa que se fala muito, tá, Maristela? Então dá umas dicas aí de como consumir o mel e o própolis e tal, nessa questão da imunidade. Bom, o mel, ele é um alimento que tem vários compostos, né? Vários nutrientes. Ele tem sais minerais, tem vitaminas, é um pré-biótico, probiótico, como a gente já falou, né? Então, assim, ó, quando eu consumo mel, o consumo ele tem que ser diário, justamente para a gente poder construir essa imunidade. A imunidade, ela não é adquirida quando eu consumo um único alimento de uma única vez. Na verdade, é uma construção. Então, quando nós falamos sobre essa construção, eu posso falar também de um outro assunto que é a apiterapia. O que é a apiterapia? É o consumo de todos os produtos da colmeia e que vão me proporcionar esse equilíbrio que eu quero. Então, o mel, ele entra com algumas coisas, o própolis com outras, a geleia real com outras, o pólen com outras, né? E todo esse conjunto dos produtos da colmeia é que vão me favorecer a ter essa imunidade que eu quero, né? E é importante deixar claro, Mara, que mesmo que você consuma mel e própolis, etc., o Covid, ele pode acontecer, tá? Você pode ser acometida pela doença, mas você não vai ter o desenvolvimento da doença como outras pessoas que estão com a imunidade baixa. Talvez até você nem consiga perceber os sintomas enquanto você está com o vírus, entendeu? Porque você está preparado para aquilo ali. Então, se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria a utilização do mel diariamente e junto com o mel tomar algumas gotinhas de própolis. Porque o própolis, ele provém, né? Ele vem da resina das árvores, né? E de brotos jovens de algumas plantas.
ela leva essa resina para dentro de casa no intuito de fechar frestas, mumificar alguns invasores da colmeia, mas principalmente para esterilizar o meio. Porque o própolis, ele é rico em flavonoides e antibióticos naturais. E no momento eu coloco esse própolis que eu tirei da colmeia no álcool e eu extraio esses princípios ativos, esses flavonoides, e eu incorporo isso na minha dieta, né? E ainda mais com o mel, porque o mel ajuda na absorção desses flavonoides, uma vez que o mel é prontamente absorvido, como eu já falei, eu aí sim ganho toda essa imunidade que eu preciso. Então, na verdade, não é só um alimento que vai te proporcionar isso, são vários. E aí mais o arroz, mais o feijão, mais a salada, mais as carnes, os ovos, seja lá qual é a dieta que tu tenha diariamente. Mas esse conjunto é que vai te proporcionar, né, toda essa imunidade que todo mundo está buscando. Mas o que eu falo sempre, ó, comer mel, tomar própolis e outros produtos da colmeia exige disciplina, tá? Esqueci, Maristela, de tomar minhas gotinhas hoje. Toma a hora que tu lembrar. Esqueci de tomar ontem. Toma hoje. Porque isso, como não faz parte da dieta da maioria das pessoas, é muito comum a gente esquecer. Não tomar um dia, tomar 2, tomar 3. Mas o importante é que você tome. Vai chegar um momento que isso vai estar na tua dieta. Você vai incorporar e automaticamente você vai lá e vai pingar as tuas gotinhas de própolis no teu suco, no teu chá, na tua água, onde você quer tomar essas gotinhas. Então, o que eu sempre faço? Junto com as gotinhas, eu adoço com o mel já para o mel ajudar na absorção desses flavonoides e, consequentemente, eu estar sempre saudável. E a questão também, eu conversei ontem com uma pessoa que teve 2 vezes Covid, tá? Sendo que uma delas, né? a pessoa, a Cida, e ela deu um depoimento muito interessante que o que fez ela dar um up nela na cura dela foi a utilização de mel e própolis, né? Então, esse mel poder essencial mel e própolis essencial mel. Sim, eu sei. Porque, na verdade, tem esse poder também digamos, de dar um up, né? De dar energia, que nem tu falou, né? Porque ele é uma fonte de energia, né? Ele é glicose. Quando as pessoas elas têm, por exemplo, hipoglicemia, o que está acontecendo? Por que elas têm aquele sudorese, aquele tremor e elas ficam mal? Porque elas deixam o fígado exaurir. Não tem mais glicose lá. Quando não tem mais glicose, o cérebro começa a dizer, gente, cadê a glicose para mim funcionar? E aí esse cérebro começa a entrar em estafa. E aí ele começa a produzir esses outros hormônios que não são legais, né? Que seria a cortisona e a adrenalina. E aí começa a dar toda essa sensação ruim. Então, quando tu tem esse suporte de glicose o tempo inteiro, o teu cérebro nunca entra em estafa. E o mel, ela é uma fonte de energia, ela é essa glicose que nós precisamos diariamente. Eu tô precisando. Essencial mel. É preciso dar um pulinho em cachoeira se tu vier pra cá atrás, eu tá? acho. Tá bom, vamos Mas combinar. é bem... deixa eu te fazer uma outra pergunta, uma curiosidade. Qual é o mel ideal? Porque às vezes tu encontra um bem líquido e aquele mais açucarado, né? Qual que é o mel ideal de consumo que está em boa qualidade? Na verdade, é assim, ó. As características do mel, o aroma, o sabor e a cor vão depender da origem floral, tá? Então, uma diversidade muito grande de cores, de aromas e sabores, tá? Tem alguns méis que tem mais glicose na sua composição e outros mais frutose. O frutose seria a parte mais líquida deste mel e a glicose seria a parte mais concentrada, que os cristais são maiores de açúcar, tá? Quando tu tem um mel que ele é puro, vamos dizer assim, tu pode encontrar ele em qualquer estágio. Normalmente os méis, em temperaturas mais altas, eles não cristalizam. Então, tu sempre vai encontrar eles no estágio líquido. No momento em que começa a esfriar, a glicose, ela forma os primeiros cristais. E aí, isso vai impulsionando a formação de outros. E aí, nós temos o quê? O mel cristalizado. Ele pode estar totalmente cristalizado no vidro, justamente pela concentração de glicose que ele tem, ou parcial. Às vezes, nós temos uma parte de baixo, né, que está cristalizada e a parte de cima líquida.
ele é o mel puro também, não tem nenhum tipo de agregado aí, né? Porque o mel, dentro da sua análise, ele pode ser falsificado ou adulterado. O que é o mel falsificado? É quando ali não tem mel, é outra coisa, com cheirinho de mel, carinha de mel, mas não é mel. E o adulterado, eles pegam uma parte desse produto, que pode ser qualquer coisa, e botam um pouquinho de mel junto, então tu encontra traços de mel, entendeu? Então daí, muitas vezes, a pessoa diz, não, mas ele não cristalizou porque eu descristalizei. Posso descristalizar? Pode, não tem problema nenhum. Só que a descristalização, ela não pode ser em alta temperatura, porque como eu te expliquei antes, Mara, a frutose, ela tem alteração com calor e ela forma o HMF. E eu posso estar formando no meu mel, que eu estou, assim, muito de boa vontade, descristalizando para o meu consumidor e entregando para ele glicose e HMF. E o HMF pode ser cancerígeno. Entendeu? Então, o mel cristalizado, ele é um indicativo de pureza, tá? Uma pergunta, qual é a indicação de quantas gotas de própolis por dia? Assim, ó, é bem variável, tá? A recomendação do mel se fala em torno de 45 gramas por dia, tá? Em torno de 2 colheres de sopa bem cheia, já te dá um suporte, né, de energia, enfim, de nutrientes excelente, tá? O própolis vai depender muito da tua condição. Então, eu, por exemplo, eu tomo um própolis com 15% de concentração, eu tomo 15 gotas por dia. Se porventura eu me sentir um pouquinho, né, cansada, ou de repente com aqueles sintomas de gripe, eu posso aumentar e consumir em torno de 30 gotinhas por dia. E é sempre bom lembrar que o própolis, ele também tem variação de acordo com a origem floral. Então, nós temos vários grupos de própolis, mas os mais conhecidos são os própolis escuros, que são produzidos principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O própolis verde, que daí seria em Minas e São Paulo, e é proveniente de plantinha bem específica, tá? É um alecrim, Baccharis dracunculifolia, tá? Não temos aqui, então é Minas e São Paulo, e bem restrita a região. E o própolis vermelho, que é produzido lá para cima, numa árvore chamada rabo de bugio, tá? Se eu disser para você assim, ó, consuma esse própolis, eu vou estar cometendo um erro. Eu quero que você consuma própolis. Agora, existem vantagens entre um e outro? Eu vou dizer que sim. Que o própolis verde, por exemplo, ele tem na sua composição artepelin C, que combate as células tumorais. Então, eu diria para você, entre escolher um própolis e outro, eu posso escolher um que tem mais valores agregados, como é o caso do própolis Seria o verde. Mas se eu não... Isso, seria o verde. O vermelho também tem artepelin, tá? Mas hoje, 99% está sendo todo mandado para o Japão do própolis vermelho e é bem difícil a gente conseguir hoje. Então, eu indicaria o verde, que é mais fácil a gente conseguir, ou então o escuro. Oi? 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 Deu um corte na tua conexão aí, Maristela. Cortou a tua conexão. Cortou a tua conexão da internet. Oi? 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 Pode falar. Tá, vocês estão me ouvindo, pessoal? Foi no áudio da Maristela que travou, né? Oi? Tira o fone. Vamos tirar o fone. Tira o fone. Tira o fone de ouvido. Oi? Oi, oi? Oi? Olá, Maristela, deu um problema, pessoal, acho que deu um problema na conexão da Maristela lá. Oi? Eu acho que deu um problema na conexão da Maristela lá. Isso é normal, tá? Eu tive numa empresa técnica aqui, tem na Vivo e na Claro, eles me disseram que hoje está tendo muito problema de conexão em função de ter muita gente acessando a internet.
Oi, Oi, Maristela. Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Maristela? Agora sim? oi, Não, é que, ouvindo? é que antes você saiu do ar, acho que Tô, deu um problema na tua tô. conexão. Tá Tá me ok? ouvindo? Sim. Ok? Não sei. Aham, tá tudo jóia, voltamos. Voltamos, isso é fazer ao vivo, de vez em quando. É que eu tava explicando pro pessoal. Acontece, Acontece o seguinte, acontece. Maristela, a informação que eu tive, técnica, eu tive na Vivo, na Claro e duas lojas de telefonia. Me disseram que tem muita gente na internet, em função que não pode sair de casa, ok? E aí dá interferência na conexão, por isso Sobrecarrega o sistema, né? sobrecarrega o Uhum. sistema. E isso que aconteceu agora que sumiu a tua voz, ficou rodando a tua Uhum. internet aí é porque a conexão caiu um pouco. Mas isso não é, isso é normal Com acontecer, certeza. tá? Então assim, Maristela, gostaria que tu desse Tá bom. as tuas últimas dicas aí, teu último recadinho em relação ao teu trabalho, a importância do mel e do própolis aí pro pessoal, ok? O que que tu tem aí Bom, pra... então o que que eu posso dizer para vocês? Eu quero ler uma coisa, Pode ler, tá? pode ler. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: consumam mel, é um alimento fundamental, tá? Ele te proporciona bem-estar e saúde, tanto por dentro quanto por fora, porque no momento que você começa a consumir esse produto, você tem um reflexo em você. E a gente pode também, Mara, falando em beleza, fazer, por exemplo, peeling de mel, porque ele é ácido, ele vai provocar uma descamação da tua pele e ajudar na renovação epitelial também. Então é dentro e fora, ele é maravilhoso. A gente pode fazer máscara de mel para pôr no cabelo, tudo, ele é fantástico, tá? Mas o que eu gostaria de ler é que hoje eu sigo umas menininhas chamadas Bettina e Celine, tá? E hoje uma delas falou, né, um texto que eu amei e eu quero ler para vocês. Diz o seguinte, é ela falando, tá? Eu quero que você lembre de uma coisa, tá bom? A gente está na vida para ser feliz e a gente merece isso. Então, não se cobre muito, não pegue muito pesado com você. A vida às vezes faz umas coisas e você foi feito para falhar algumas vezes. Cair e levantar, rir e chorar, faz parte. Só nunca esqueça o ser humano incrível que é você. E eu quero que você se lembre. Então a minha mensagem é essa. Se a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás. Se a gente não tem apoio de pessoas que nos cercam, que estão perto de nós, alguém vai aparecer para te dar esse apoio, como foi o teu caso, Mara, que acreditou em mim, acreditou na minha marca e me apoiou o tempo inteiro e não me deixou desistir disso. Então, na nossa volta, sempre vai ter alguém que vai acreditar na gente, e assim como tu acreditou em mim e eu acredito em ti, tá? Então, pra gente se lembrar, o ser humano incrível que todos nós somos. Maristela, só um minutinho, tem uma pessoa perguntando, a Camille aqui, se tem diferença no mel produzido por abelha sem ferrão e Uhum. com ferrão. Tem diferença? Tem sim. Tem diferença? As abelhas sem ferrão, tem. As abelhas sem ferrão, por elas buscarem, sim, por elas buscarem outras floradas que não a que a Apis mellifera vai no seu mel, os flavonoides. Então, o mel das abelhas sem ferrão e antibióticos naturais. Por isso, o consumo também não é igual ao do mel. A gente recomenda em torno de 20 gramas por dia, porque ele é um medicamento também. Então, existe diferença, sim. Maristela, complementando a tua mensagem, eu tenho ouvido bastante, tá? Dessa, digamos, essa capacidade, esse dom que Deus me deu de ser para cima, né? De ter uma energia. E eu vejo assim que quando falou dos sonhos, como tem pessoas que estão apagadas, estão desanimadas, sem motivação. E eu vejo assim que isso deve acontecer também contigo. Claro que a gente leva o lado profissional, a gente vai lá fazer o nosso trabalho, levar o nosso conhecimento, mas é muito importante a gente ser luz,
ser amor e ser paz na vida das pessoas, tá? Iluminar as pessoas, levar energia para elas, uma palavra de apoio, uma palavra de energia. Então, nessa véspera de Páscoa, eu tenho uma mensagem também para vocês, tá? Ser paz, ser luz e ser amor. Iluminando, a gente também será iluminado. Que todos tenham uma Páscoa de muita tranquilidade, sem Covid, de preferência fique em casa, né? Porque a gente precisa continuar se cuidando, né? A situação ainda não está estabilizada. E consumo muito mel. Eu consumo bastante mel. Todas as dicas de imunidade que eu li receitavam mel e própolis e alho, né? Eu consumo muito alho todo dia também. Açafrão, limão, laranja, enfim. Que a gente continue se cuidando. Esse autocuidado é importante, né, Maristela? Isso é auto-amor. Isso é amor, né? Por nós, pelos nossos familiares. Então, vamos continuar nos cuidando. E quem quiser fazer contato com a Maristela, saber mais sobre o mel, né? Entre em contato com ela no Instagram, Maristela Kriegel, né? E também, Isso. se tu quiser deixar teu celular aí pro pessoal, devagarinho, vai soletrando para nós aí. Tá bom. É 51997140239. Então, pode entrar em contato comigo. Pode ser lá no Face, pode ser pelo Instagram Maristela Kriegel, o Instagram é Essencial Mel. E podem ter certeza que eu não conheço outra pessoa, deve existir, tá? Mas eu não conheço. Ela trabalha muito com os empresários do mel, com produtores de mel, né, Maristela? Mas eu, assim, uma pessoa que realmente ama o que faz. E ela preza muito pela qualidade do seu produto. Isso eu sei, tá? Uma pessoa realmente apaixonada. E por isso, Maristela, foi muito bom e foi um prazer ter você aqui, que com certeza esse conhecimento é relevante neste momento de pandemia. Feliz Páscoa, tá? Tudo de ótimo para você. Obrigada. E continue esse lindo trabalho que com certeza vai repercutir ainda em muitos lugares e para muitas pessoas, tá bom? Um grande abraço, tá? Tá bom. Um abraço bem grande. Obrigada pela oportunidade. Uma feliz Páscoa para ti e para toda a tua família. E para todo mundo que nos assistiu. Um abraço para todo mundo bom? aí, Beijo tá bem, bem gente? grande. Feliz Páscoa, gente. Tchau, tchau. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.